Vamos de entrevista agora com o coordenador da campanha do homem que lidera as pesquisas para a presidência da República. Ele é homem de confiança de Luiz Inácio Lula da Silva, que sonha com uma vitória em primeiro turno a 11 dias da eleição. Ciente de que vem resposta por aí, o 360 dá continuidade à série de entrevistas com os coordenadores de campanha dos principais candidatos e ouve hoje Edinho Silva aqui no nosso estúdio. Prefeito, tudo bem? Muitíssimo obrigada. Ele é prefeito de Araraquara. Agradecer sua participação aqui no CNN 360, agradecer sua vinda aqui à CNN. Muito bem, vou até me sentar aqui para a gente poder começar a conversar. As pesquisas que estão sendo publicadas desde o final de semana trazem aí um momento de inflexão, né? Lula vinha numa estabilidade, Bolsonaro diminuindo a distância. As pesquisas mostram agora que esse fenômeno parou de acontecer e alguma oscilação positiva para Lula. Obviamente, isso vai ser sucedido de um movimento pesado no QG bolsonarista e dos adversários, né? Muitas menções aos escândalos de corrupção da era do PT e agora mais questionamentos serão feitos a respeito da inocência ou não do ex-presidente Lula. Minha pergunta é, né? Ontem o PT também subiu o tom com o Bolsonaro. Serão 11 dias, digamos, de batalha sangrenta na campanha eleitoral? É a isso que vai se resumir a reta final do primeiro turno? Muito boa noite, Dani, boa noite a você, boa noite ao público que nos acompanha. Não é esse o nosso objetivo. Evidente que nós sempre estaremos prontos para fazer a defesa do presidente Lula, para que a gente possa mostrar, aos eleitores brasileiros, as inverdades, os fake news, os ataques. Esse é o nosso papel na campanha, desmentir, e fazer o contraponto. Mas a nossa prioridade na campanha, e tem sido essa desde o início, é apresentarmos propostas, apresentarmos saídas para que o Brasil supere esse momento difícil da sua história. Mas, repito, a nossa campanha ela é propositiva, ela é uma campanha que desde o início debate os problemas do povo brasileiro, apresenta soluções para esses problemas, mas também estamos preparados para fazer a defesa do presidente Lula, para que a gente possa fazer o contraponto às mentiras e às fake news que, infelizmente, tem marcado mais uma vez essa campanha presidencial. Falando um pouco sobre a terceira via, né? O Ciro Gomes tem reagido de maneira muito enfática aí aos pedidos agora explicitamente feitos pelo ex-presidente Lula nas redes, né? Por uma vitória em primeiro turno, pedindo unidade em torno dele, o que obviamente demandaria um enxugamento, né, das candidaturas que fazem alternativa aí à polarização Lula-Bolsonaro. Como é que o senhor vê a ofensiva de Ciro, que tem usado termos bastante pesados para se referir ao ex-presidente Lula, inclusive a contestação da ideia de que Lula obteve inocência na justiça nasceu do próprio Ciro e agora vai ser explorada por Bolsonaro? Olha, o presidente Lula tem pelo Ciro Gomes, como tem pelas demais candidaturas, muito respeito. Inclusive, em relação ao Ciro, manifesta isso publicamente. Eu também, eu tenho pelo Ciro muito respeito, sempre tive, tenho uma relação muito boa com o Ciro, publicamente, inclusive, recentemente, fiz um questionamento ao Ciro, que ele tem uma biografia, ele tem uma história na vida pública brasileira e que ele não precisa jogar a campanha nesse nível que ele tem jogado. Nós vamos continuar tendo uma relação de muito respeito com o Ciro. Não vamos adotar, como não temos adotado, nenhum discurso de voto útil. A nossa posição na campanha é de respeito ao Ciro, é de respeito a Simone, mencionando aqui as duas candidaturas que mais pontuam. Agora, também temos dito que respeitamos o movimento do eleitorado. Se os eleitores querem fazer movimento de opção pelo presidente Lula, também esse movimento tem que ser respeitado. A campanha do presidente Lula não vai fazer nenhum movimento de chamamento de voto útil, mas o eleitor tem o direito também de fazer esses movimentos, de fazer opção pela candidatura do presidente Lula. Deixa eu trazer o Yuri Pita. Quando o Lula fala abertamente que quer ganhar em primeiro turno, ele já está pedindo voto útil. Mas vamos lá. Vem para cá, Yuri Pita. O entrevistado é seu, Edinho Silva, coordenador da campanha de comunicação do Lula.
Obrigado, Dani. Boa tarde, Edinho. Obrigado por estar conosco. Vou aproveitar que você fez menção à candidata do MDB, Simone Tebet, e algumas pessoas falaram também que teria aí havido um pouco de canelada demais na campanha em direção a ela. Independentemente do que aconteça no primeiro turno, quando e caso haja segundo turno, ou caso Lula consiga ser eleito em primeiro turno, está nos planos do PT chamar Simone Tebet para conversar, não só pelo apoio político, mas inclusive para aproveitar ideias, por exemplo, de programa de governo, compartilhar o que foi feito na campanha dela para que isso também faça parte do governo de vocês, caso seja eleito, e eventualmente com isso demonstrar na prática o que tem sido dito pela campanha de frente única, já visando um próximo governo? Boa noite, Yuri. Alegria minha de estar aqui. Olha, eu falei agora há pouco em relação à candidatura do Ciro, repito, enfatizo, né, em relação à candidatura da Simone. O presidente Lula não autoriza nenhum movimento de esvaziamento ou de chamamento de voto útil em relação a nenhuma candidatura. Não é essa a posição da campanha. A nossa campanha tem uma relação de respeito em relação aos nossos adversários. A nossa campanha respeita, mencionando as duas candidaturas em debate aqui, a candidatura do Ciro e da Simone. O que eu disse é que nós também respeitamos e achamos que é um movimento legítimo, um movimento de opção pelo presidente Lula, o eleitor que é declarado, a liderança que é declarada, eleitora ou eleitor da Simone ou do Ciro, que nesse momento faz opção pelo presidente Lula, esse movimento também é legítimo, né? Também é legítimo. E claro, o presidente Lula defende, né, que para que a gente possa recuperar a nossa normalidade institucional, para que a gente volte a ter estabilidade institucional no Brasil, nós temos que criar um movimento amplo de todas as forças democráticas. Então, eu não tenho nenhuma dúvida, como nós temos procurado conversar com todas as forças democráticas já na campanha, nós, evidente, né, se nós formos ser vitoriosos no primeiro turno ou no segundo turno, eu não tenho nenhuma dúvida que o presidente Lula fará um movimento de diálogo com todas as forças democráticas do Brasil, porque nós precisamos restabelecer a normalidade democrática, nós precisamos restabelecer a normalidade institucional, né? E essa não é uma tarefa de um único partido, é uma tarefa de todas as forças democráticas. Edinho, mas uma parte da crítica do Ciro Gomes, eu vou até abrir aqui a página dele para que a gente possa fazer apontamento utilizando coisas que ele diz, né? Uma parte da crítica do Ciro Gomes é que, apesar do discurso do Lula, né, e da campanha do Lula e seu, e que o senhor, inclusive, ajudou a formular, que essa coisa de há uma disputa entre democracia e barbárie, é que isso é uma questão falsamente colocada, né? Ele não trata Lula e Bolsonaro, o Ciro Gomes, e o senhor sabe disso, ele não trata Lula e Bolsonaro como polos opostos. Ele incorre ali quase que numa ideia de estabelecer uma simetria entre Lula e Jair Bolsonaro. Como? Inclusive dizendo que o direito dele de ser candidato e de ir até o final e do eleitor de ficar com ele até o final está sendo solapado por essa pressão para uma vitória já no primeiro turno. Olha, Dani, eu só posso atribuir essa fala do Ciro como uma tática eleitoral, não tenho nenhuma dúvida, porque é impossível nós compararmos a história do presidente Lula com a história do Bolsonaro. É impossível nós compararmos, né, a trajetória democrática, né, a trajetória de respeito às instituições do presidente Lula com a trajetória do Bolsonaro. É impossível ser feita essa comparação. Na minha avaliação, o Brasil hoje, ele flerta com o fascismo, com características que são semelhantes à do fascismo, né? Eu penso que o Brasil hoje, infelizmente, né, tem uma aglutinação de força política, e eu sempre digo, Dani, que o bolsonarismo é maior que o Bolsonaro. Você tem hoje uma articulação de forças que se sente legítima pelo Bolsonaro, que tem uma concepção autoritária, que é uma concepção política que ela é assumidamente racista, ela é assumidamente machista, homofóbica, que não convive com a democracia, que ataca as instituições.
Portanto, tem aí, né, características típicas do que foi o fascismo, por exemplo, em países europeus, o que foi o fascismo na Itália e que acabou disseminando como uma característica política por outros países no mundo. Então não dá para fazer esse tipo de comparação. E repito, o presidente Lula jamais fez movimento de esvaziamento de qualquer candidatura. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Né? Agora, você impedir que lideranças da sociedade, né, que lideranças públicas, né, que estavam com candidatura A ou candidatura B, entendendo a complexidade do que o Brasil vive, entendendo a gravidade do momento histórico brasileiro, faça uma opção pelo presidente Lula, isso também é legítimo. Isso não pode ser combatido. Nós temos que respeitar as candidaturas e respeitamos, como temos que respeitar os movimentos do eleitorado. Se o movimento do eleitorado vem, nesse momento preocupante da história brasileira, vem ao encontro da candidatura do presidente Lula, esse movimento também tem que ser respeitado. Para fechar um pouco aqui, falar um pouco de outros cenários, né? Economia, teve bastante a recepção no mercado, fez preço, para usar o jargão, né? A declaração de apoio de Henrique Meirelles a Lula, porque as pessoas passam a imaginar que essa declaração de apoio vai ser sucedida por uma eventual participação de Meirelles ou de pessoas ligadas a ele num governo. Hoje a imprensa fala assim, o eleitor está dando a Lula um cheque em branco, ele diz muito o que vai fazer, mas o programa de governo não foi detalhado ainda, não se sabe quem vai chefiar a economia. Lula meio que diz que a garantia é ele e as pessoas aparentemente estão comprando isso. É possível estabelecer aqui, desde já, Edinho, deixar um pouco claro quem vai ser essa figura, quais são as bases, né? Meirelles vai estar num eventual governo Lula? Olha, Dani, seria um movimento totalmente equivocado da nossa campanha se nós começarmos a discutir composição de governo antes de ganharmos as eleições, né? Nós temos que ganhar as eleições. Nós temos que esperar as urnas dizerem que Brasil que nós queremos. A partir daí, de uma vitória eleitoral, eu não tenho nenhuma dúvida que o presidente Lula, experiente como alguém que já governou o Brasil, né, alguém que mostrou ao povo brasileiro que tem capacidade de governar, eu não tenho nenhuma dúvida que o presidente fará um movimento de composição de governo, de construção da governabilidade e de detalhamento de cada proposta que ele tem defendido. A campanha, você defende ideias, você defende propostas, mas é evidente que não é na campanha que você vai detalhar qual a dotação orçamentária que você tem, qual o remanejamento orçamentário que você vai fazer, de que forma que você vai conseguir, né, recursos e dotação orçamentária para estabelecer esse ou aquele programa. Claro que não é no debate eleitoral que esse detalhamento, que inclui um detalhamento técnico, vai se dar. O que eu te digo, e digo a quem nos acompanha na CNN, é que o presidente Lula tem defendido propostas que são totalmente aplicáveis. Ele que já governou o Brasil, e o Brasil que conhece o presidente Lula, sabe que ele governa com responsabilidade e sabe que ele jamais faria alguma proposta que não fosse capaz de ser implementada. O Brasil conhece o presidente Lula e o presidente Lula conhece a máquina pública, ele sabe como fazer. Então, as ideias estão sendo defendidas, as propostas estão sendo defendidas, mas de forma técnica, como que isso vai se implementar, ninguém tem a dúvida que vai se dar após as eleições. E nós vamos, inclusive, né, durante o período da vitória até a posse, detalhar, inclusive, de forma técnica, no orçamento, de que forma que essas propostas serão implementadas. A gente tem segundos aqui, porque eu estou me aproximando, vou ficar aqui com o Edinho. Pode jogar ele aqui, Edu, vou ficar até o limite. A gente tem segundinhos, mas eu não posso deixar de falar a respeito do embate, né, que está se dando entre o eleitor evangélico. Ainda há tempo para tirar, é um setor no qual o Bolsonaro tem praticamente o dobro das intenções de voto do que Lula. Eu não creio que seja possível atribuir isso só a fake news. Qual é a dificuldade do PT em dialogar com o eleitor evangélico aqui no Brasil? Evidente que tem ataques que foram feitos ao presidente Lula, né? Nós temos hoje, isso é inegável, as principais lideranças, pelo menos de algumas igrejas evangélicas, apoiando o Bolsonaro. O que o presidente Lula tem dito, e ele tem razão, ele não vai entrar em debate religioso.
né? A religião, ela é uma opção de cada cidadão, é uma opção de cada pessoa, né? De cada indivíduo. Então, a religião não é um tema a ser debatido do ponto de vista eleitoral. O que o presidente Lula tem defendido é que ele vai debater a vida do povo brasileiro, inclusive do povo evangélico, que hoje sofre com o desemprego, sofre com a inflação, sofre com a perda de renda. Então, o presidente Lula vai continuar debatendo o Brasil. O Brasil, inclusive, hoje vivenciado pela população evangélica. E as propostas do presidente Lula, né, de gerar empregos, de fazer o Brasil crescer economicamente, de fazer com que tenha aumento salarial, de melhorar a renda do povo brasileiro, essas propostas também, evidente, serão implementadas para a comunidade evangélica. A gente vai até os segundos finais, o Edinho Silva, eu preciso... Tá no ombro dele. Alguém nosso pode correr lá para que a gente possa... Aí, agora ele encontrou. Esse é o coordenador da comunicação da campanha do ex-presidente Lula. O retorno dele havia caído. Eu não posso encerrar essa entrevista sem dizer para você que há uma pergunta a ser respondida sim. Pronto, achou, voltamos a nos falar. Eu não posso encerrar sem fazer uma pergunta, né? Se Lula tem o debate de ideias, se a campanha é o espaço do debate de ideias, por que não comparecer ao debate do maior pool de veículos, pool incentivado pelo Partido dos Trabalhadores, um apelo para que a imprensa fizesse sua parte, reduzindo numa campanha curta o número de embates. A imprensa atendeu e Luiz Inácio Lula da Silva não comparece ao embate no sábado. Por que não dar ao eleitor mais essa oportunidade, Edinho? Olha, Dani, é uma opção da coordenação da campanha. Por quê? Cada debate que o presidente participa, nós praticamente cancelamos 2 dias de agenda. O público que está me assistindo vai entender. Nós cancelamos um dia de agenda para preparação e o dia do debate, porque o presidente não vai participar de nenhuma atividade, ele vai, evidentemente, repassar as questões, ele vai estar concentrado no debate. Então, o debate, que é um momento importante, ele praticamente consome 2 dias da agenda. O presidente Lula precisa viajar. Ele já viajou o Brasil todo, nós estamos acompanhando as agendas do presidente Lula, mas ele precisa voltar ao Rio de Janeiro, porque ele tem compromisso de agenda no Rio de Janeiro, ele precisa ir a Minas, ele precisa estar em São Paulo, existe um debate para que ele volte a alguns estados do Nordeste, ou seja, o presidente Lula irá a debates, ele fará debates ainda até o final do primeiro turno, ele estará em debates, inclusive organizados pela imprensa. Só que nós optamos, para esse momento, priorizar as viagens, priorizar o contato com os eleitores, ele estar presente nos estados. É uma questão de agenda, o que não significa que o presidente não estará dando entrevistas para os veículos de comunicação. Inclusive, o presidente estará presente em debate ainda no primeiro turno. Obrigada, Edinho Silva, coordenador da comunicação de Lula, pela conversa.